Olá, gente. A aula de hoje vai ser sobre o sistema cardiovascular e as defesas do nosso corpo. A gente já teve essa aula, mas esse vídeo é mais de revisão, tá? E também para concluir para a turma do oitavo ano da tarde, o restante que faltou. Então, gente, na página 260, o sistema cardiovascular no corpo humano vem falando aí que o sistema cardiovascular ele é responsável pelo transporte e distribuição de substância no nosso organismo. A gente viu isso, né, na aula, que a gente sabe que o sangue, ele que leva todos os nutrientes e todas as substâncias. Na página 261, a gente viu o tema sobre sangue, né, que é um componente do sistema cardiovascular e ele é formado basicamente por uma porção líquida chamada plasma, né, que é essa parte aqui amarelada do sangue. Isso aqui, gente, está mostrando, né, o sangue depois que ele é centrifugado no laboratório para fazer a análise do nosso sangue. Então, dentro do sangue, a gente encontra aqui o plasma, que é essa parte amarelada, tá? Ele é formado principalmente por água, proteínas, enzimas, hormônios, certo? E ele auxilia no equilíbrio entre a quantidade de água no sangue e os tecidos de proteção contra os agentes estranhos. Então, o plasma aqui ele é muito importante. A gente tem aqui as plaquetas, tá? Que essa partezinha aqui verde, ó, são essas célulazinhas verdes dentro do sangue. As plaquetas, gente, elas são fragmentos de célula que promovem a coagulação sanguínea. Que a gente vem para a próxima página aqui, falando de coagulação sanguínea, né? A coagulação sanguínea, né, é quando a gente tem um rompimento nos nossos vasos, né, ou na nossa veia. Por exemplo, quando você leva um corte, né, e começa a sangrar. Então, nosso próprio organismo, ele tem uma defesa. Então, dentro do sangue tem essas células que são chamadas de plaquetas. Então, quando um vaso é rompido, quando a gente leva um corte, certo? Então, essas plaquetas, gente, elas se acumulam no lugar da fissura, né, do corte, e elas tentam impedir que o sangue evacue, que o sangue ele saia. Então ela forma aí o tampão plaquetário. E se esse corte ele for de grande proporção, né, for no caso de uma hemorragia, por exemplo, então aí as plaquetas elas se acumulam de tal forma que forma aqui um coágulo sanguíneo, né? Vocês podem ver que aqui é tal tampão plaquetário e elas formam aqui o coágulo sanguíneo que é para evitar a evacuação do sangue. Então, isso aqui é a defesa do nosso próprio organismo. Ah, professora, mas tem pessoas que têm hemorragia, não para, chega até a óbito, né, por conta disso. Então, quer dizer que essas pessoas não tinham plaqueta no sangue? Não é isso, né? A gente tem as plaquetas no nosso sangue, elas têm essa função, mas o problema é que depende também do ferimento da pessoa e até em que momento as plaquetas elas podem atuar. Voltando aqui, a gente tem os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles são os glóbulos de defesa do nosso organismo, certo? Eles que atuam contra agentes estranhos dentro do nosso corpo, vírus, bactérias, né? Então aí eles formam um mecanismo de defesa. E nós temos as hemácias, que são essas células vermelhas aqui, e são células que não possuem núcleo, e ela é responsável por essa coloração vermelha no sangue. E também ela é responsável pelo transporte de oxigênio. Essa página 262 aqui sobre coagulação sanguínea a gente já falou. E os vasos sanguíneos aqui, gente, na página 263, a gente tem as artérias, as veias e os capilares, certo? As veias, elas são vasos sanguíneos que geralmente levam o sangue rico em gás e oxigênio do coração para os tecidos. Então, as veias, elas são responsáveis por levar o sangue rico, ou seja, o sangue oxigenado, o sangue arterial do coração para os tecidos.
Já as veias, elas são vasos sanguíneos que transportam o sangue pobre em gás carbônico, ou em gás oxigênio, perdão, né? É um sangue que ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, que é o sangue venoso, certo? Então, é o sangue não oxigenado, pobre em oxigênio, né? Vai dos tecidos para o coração. É só vocês lembrar, tá, gente? As artérias vai do coração para o tecido e as veias do tecido para o coração. Já os capilares, eles são vasos microscópicos, tá? Eles são vasos bem fininhos, certo? Espalhado por todo o corpo. E a responsabilidade dele é a troca de gases e nutrientes entre o sangue, as células e o tecido. Se vocês lembrarem da aula anterior que a gente falou sobre o sistema respiratório, que lá no finalzinho dos alvéolos pulmonares eles lançam na corrente sanguínea o oxigênio, né? Então, quem é responsável por levar esse oxigênio são os glóbulos, são os glóbulos vermelhos dentro dos capilares, certo? Na outra página, 264, a gente tem aqui o coração. Eu acredito que o 8º ano da manhã não chegou a ver esse assunto aqui, tá? O coração, né, que é um órgão, vocês grifem essa partezinha aqui, ó, que é um órgão muscular responsável por bombear o sangue pelos vasos sanguíneos, distribuindo os nutrientes e o gás oxigênio necessário para os tecidos do corpo humano. Então, para que ele possa, gente, fazer tudo isso aqui, levar todos os nutrientes, o coração, ele tem todas essas partes aqui, ó, entre artérias pulmonares, certo? Veias pulmonares e o coração, do lado direito do coração, é bombeado o sangue rico em oxigênio. E do lado esquerdo é bombeado o sangue, do lado direito o sangue é pobre em oxigênio e do lado esquerdo é rico em oxigênio, tá? Um lado o sangue é bombeado não oxigenado e do outro é o sangue não oxigenado. Circulação sanguínea, tá, gente? A circulação sanguínea aqui, ó, tem explicando, são 2 tipos de circulação. É a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar, resumindo isso aqui, é a circulação que envolve o coração, certo? O pulmão. Laura? A circulação pulmonar é a circulação que envolve os pulmões, certo? E a circulação sistêmica é a circulação, né, que vai para todos os tecidos do nosso corpo. Então, a circulação tem 2 tipos, a pulmonar e a sistêmica, certo? Aqui, gente, se fala do ciclo sanguíneo, certo? Do ciclo cardíaco, aliás, perdão. Tá? Aí aqui, gente, esse ciclo cardíaco, vocês vão aprender aqui sobre a pressão arterial, tá? A gente vai encontrar 2 nomezinhos que não é comum, que é a sístole e a diástole, certo? É sabido, gente, que o coração, ele funciona como uma bomba, certo? Bombeando todo o sangue para toda a parte do nosso corpo, né? E eu acredito que vocês já tenham ouvido falar em pressão alta, pressão baixa, né? Hipertensão, né? Que é a pressão alta. E que para a gente verificar a nossa pressão, a gente precisa de um aparelho, né? Para identificar a nossa pressão. Mas como que a gente consegue? O que é a questão da pressão, né? A gente tem nesse movimento, né, do sangue que vai do coração para os nossos tecidos, né, 2 fases, que é a sístole e a diástole, certo? A sístole, gente, é uma fase em que a musculatura cardíaca ela contrai, certo? E a diástole é a de relaxamento, ok? Então,
quando o sangue ele passa na nossa veia, né, aí a pressão tem a pressão aí de contração, certo? Tudo que contrai, relaxa, certo? Então, o batimento cardíaco é de contração e relaxamento. Contrai e relaxa, tá? São dois movimentos. Então, quando a gente vai verificar a nossa pressão arterial, que é o sangue das nossas artérias, que vem o sangue do coração, então a gente vai entender aí como é que tá a pulsação do nosso coração, como é que tá trabalhando esse nosso coração. Então, veja só, gente, no aparelhozinho aqui, né, tem a sístole, ó, e a diástole e a pulsação do coração. Então, aqui a gente vai ver, tá, enquanto tá a pulsação, né, a pulsação do coração, e a sístole a gente vai ver a questão da contração do coração e aqui do relaxamento. Então, eu vou verificar aqui, gente, a minha pressão arterial. Lembrando que a minha pressão arterial, ela é mais baixa, tá? Então, Laurinha vai me ajudar aqui, tá? E vamos lá. Ó. Então, gente, ó, a minha pressão aqui, ó, a sístole, ela tá verificada em 11, né, de contração e 8 de relaxamento. Essa pressão aqui, ela é considerada uma pressão arterial boa, porque isso também vai depender da altura, do peso, das condições de vida saudável ou não das pessoas, do que ela se alimenta, se ela é uma pessoa sedentária, né? No meu caso aqui, gente, minha pressão normal seria 10 por 7, 10 por 6, porque minha pressão é um pouco baixa, né? Mas a questão quando tá assim, eu já tô com um pouco de dor de cabeça, né? Ela já começa a aumentar um pouquinho. Então, 11 por 8 para mim, eu já começo a ter sintomas. Eu já sinto um pouquinho de dor de cabeça. Agora é minha vez. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. E eu vou encerrar o vídeo porque eu vou dar outro assunto que é grupos sanguíneos, mas é menor, tá? Eu vou dar o grupo sanguíneos e a revisão, ok? Beijo!